pessoal, então vamos agora explicar como que funciona praticamente, né, a parte do sensor, framework de sensores no Android. Então vocês têm que entender e compreender ali o uso de 3 classes e uma interface. Tá? Então nós temos aqui a classe Sensor Manager, que é que gerencia sensores no Android. Então nós conseguimos gerenciar, falar, ei, eu quero ouvir o sensor o barômetro, consigo falar para essa classe. Ei, eu quero ouvir o sensor de proximidade, eu consigo falar com a classe Sensor Manager. Inclusive, se eu falar, eu quero ler o dado de um sensor, eu quero obter uma instância de um sensor para verificar a acurácia e outros dados dele, eu consigo pedir acesso a esse sensor. Mas eu não consigo ler diretamente esses dados, tá? Vamos lá, essa classe gerencia, mas para eu ler, como que eu faço? Então, você tem um objeto sensor, uma classe sensor que você pode instanciar objetos sobre o sensor. Ela abstrai o dispositivo de hardware ou virtual que existe, seja o sensor de passos, seja o sensor de luminosidade, o giroscópio, o acelerômetro, entre outros, tá? Eu tenho ainda uma classe chamada Sensor Event. Bom, o que é essa Sensor Event? Sensor Event é uma classe que ela encapsula um evento de um sensor. Então, quando você quer ouvir um sensor, você vai pedir para a classe gerenciador de sensor, que é o Sensor Manager, você vai falar, ei, eu quero ouvir o sensor barômetro, que é o sensor de pressão atmosférica. Supondo que seja um dispositivo que tenha pressão atmosférica, suporte leitura de pressão atmosférica. Então, você pede para o Sensor Manager, ei, eu quero ouvir o sensor, e passa para ele o sensor que você quer ouvir. Eu quero ouvir o barômetro. Após você solicitar isso para ele, ele vai cadastrar você dentro do Android para ouvir os eventos de sensores. E quando for disparado um sensor, quando esse sensor tiver uma modificação na leitura dele, vai ser disparado um objeto do tipo Sensor Event. Então, o que a sua classe vai receber de volta vai ser um Sensor Event. E quando que ela vai receber? A classe que vai receber vai ser a que você vai cadastrar, informar o Sensor Manager. Então, quando você cadastrar um sensor, falar, ei, eu quero ouvir o barômetro para o Sensor Manager, você vai ter que passar qual é a classe que vai escutar esse sensor. E essa classe, ela tem que implementar a interface Sensor Event Lister. Essa interface define 2 métodos, onSensorChanged e onAccuracyChanged. Quando acontecer a mudança da leitura de um sensor, o Android, o sistema, vai enviar para você um Sensor Event. Para quem? Para a classe que você informou a ele que está preparada para ouvir o Sensor Event Listener. Nessa classe, o Android vai chamar o método onSensorChanged, por isso você tem que implementar esse método. Você implementando esse método, o Android vai chamar esse método para sua classe, seja sua main activity, não importa. Ele vai chamar esse método passando o evento do sensor como parâmetro. Tá bem? E aí você consegue, dentro desse método, fazer a leitura do dado. Agora vamos ver isso num diagrama, vamos ver isso num exemplo prático de uma pequena aplicação. Então eu tenho um projeto de uma aplicação aqui, que tem um caso de uso, exibir dados do sensor. Uma aplicação que o protótipo dela diz que eu tenho um sensor de luminosidade. Então, o diagrama de sequência... cadê? Aqui, ó. Eu acabei pulando o diagrama de classe aqui, não coloquei no slide, mas não há problemas. Então, pensando aqui, eu teria uma classe sensor, que foi a classe que eu comentei agora há pouco com vocês. Eu teria uma classe... Então, aqui eu tenho... eu fiz a correção. Aqui eu tenho um Sensor Event Listener. Então, esse tem um Sensor Event. Isso daqui é um objeto, tá? Então, são objetos, não são interfaces. Desculpe, Sensor Event Listener não. É um Sensor Event. Eu tenho aqui um objeto do tipo sensor, que eu vou chamar de mSensor. Eu tenho um outro objeto, Sensor Manager, que é meu gerenciador de sensores. Eu tenho um TextView, que provavelmente está dentro dessa minha Activity Main, aqui, dessa minha Activity Exibe Sensor. A ideia é, projeto, implementar... A ideia é implementar comportamento... Houve um pequeno travamento. Hein? A ideia é implementar o comportamento dessa aplicação aqui, de exibir sensor. Então, dentro da Activity Exibir Sensor,
o usuário abriu ela, ele vai instanciar um Sensor Manager. Então, MySensorManager. Vou retornei um objeto do tipo MySensorManager. Em seguida, agora eu tenho o gerenciador de sensores, eu quero um sensor específico. Eu quero o sensor de luminosidade. Então, eu falo getDefaultSensor. Para quem que eu chamo esse método? Eu chamo esse método do meu objeto MySensorManager. Falo, ei, eu quero o sensor, então eu coloco SensorType_Light. Ele vai me retornar um objeto do tipo sensor que eu chamei de MSensor. Então agora eu tenho o meu MSensor, que é um objeto do tipo sensor. Tá bem? Ele me retornou esse cara aqui. Ó. Agora, para ele poder me retornar isso, o que ele teve que fazer internamente? Ele teve que fazer um método de criação, rodar uma criação do objeto sensor. Então, o MSensor, ele foi criado um objeto do tipo sensor para ele poder ser retornado para a minha chamada getDefaultSensor. Então, você solicita para a classe gerenciador de sensores, Sensor Manager, você solicita um objeto do tipo sensor especificando qual tipo de sensor e ela vai te retornar esse objeto sensor criando um sensor e ligando ele ao hardware ou software que você esteja solicitando, caso um sensor virtual. Você recebendo esse objeto MSensor, agora você consegue solicitar para o sistema, ei, eu quero escutar esse sensor. Então, eu registro ele no gerenciamento de sensores. O Sensor Manager, por favor, registra que é a classe man, então a this, que é essa classe aqui, ó, essa minha classe, quer escutar o sensor MSensor com um delay padrão. Então, com um delay padrão desse sensor, eu vou ficar escutando. A cada X milésimos de segundo, eu vou receber um dado desse sensor. Veja que aqui acabou basicamente a solicitação do gerenciador de sensor e o informe que eu quero ouvir no sensor. Agora, entra em papel esse segundo ator aqui. É o próprio sistema do Android. Quando ele detectar um evento desse sensor, ele vai invocar a classe que você informou aqui. No caso, this, que era Activity Exhibit Sensor. Então, ele vai passar uma mensagem falando, ei, onSensorChange. Por isso que sua classe tem que implementar esse método. Porque o sistema vai tentar chamar essa classe, o objeto dessa classe, que é essa Activity Exhibit Mensagem. Se ela não tiver esse método implementado, vai dar um erro. Então, ele executa esse método passando um Sensor Event. Olha, você lembra que eu falei que o Sensor Event é um evento que aconteceu com o sensor? E a partir desse Sensor Event você consegue obter as informações, como valores, acurácia do sensor, o que foi lido desse sensor. Então, com o objeto Sensor Event, dentro desse método, onSensorChanged, eu faço uma solicitação, que eu quero saber o tipo do sensor, e ele vai me retornar um inteiro para me informar o tipo. Com base nesse tipo do sensor, eu consigo falar, ei, me retorne qual é o valor desse sensor. Aqui ficou faltando uma chamada, eu acho que apaguei sem querer, uma chamada que seria número 7, que é getValue. Esse value, ele é um vetor values que você consegue informar qual a posição do vetor que você quer. Por exemplo, giroscópio, você tem informação no vetor no campo 1, 2 e 3. Barômetro você tem no campo 1, depende do tipo de sensor, você vai ter 1, 2 ou 3 dados, né? Então, quando eu fizer a chamada para obter a leitura do sensor, ele vai me retornar um value sensor, que é um float, um valor ponto flutuante. Por fim, eu transformo esse valor em string e seto ele no meu text view. Então, isso daqui são as chamadas de métodos necessárias para uma aplicação de leitura de sensor funcionar. Não é nada ultra complicado, mas tem que entender como esse framework funciona. Você tem que solicitar o gerenciamento de sensor para ouvir esse sensor e depois ficar escutando esse sensor no método onSensorChanged. Ok, pessoal?